Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E no primeiro bloco, vocês vão ficar com uma entrevista inédita e exclusiva, feita com o Dr. José Wilson, juiz da 5ª Vara Civil, dando umas dicas com a questão do direito do consumidor, trocas, os problemas que você tem aí no decorrer do ano, com relação ao consumo. Acompanhe. Bem, amigos, Direito e Cidadania hoje falando uma questão de consumidor, recebendo o Dr. José Wilson Gonçalves, juiz da 5ª Vara Civil de Santos. Bem-vindo ao Direito e Cidadania, Dr. José Wilson, obrigado. Obrigado. Dr. José Wilson, uma questão que é a dúvida do consumidor. As maiores reclamações hoje na questão de erros, de problemas, é as companhias de telefone ou já tem uma outra questão aí que é mais reclamada aí no judiciário? Não, nós temos os campeões de reclamação, né? Eu não diria que é apenas a companhia telefônica. Nós temos a companhia telefônica, nós temos a prestação de serviço público delegada ou prestada mediante concessão, de modo geral, tem gerado muitas reclamações. Sistema bancário, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, esses serviços, de modo geral, enfim, geram bastante reclamação. Perfeito. Nessa questão da água, doutor Deus, questão de luz, tem um diferencial, né? O senhor falou já uma vez batendo papo assim, na questão da água. O entendimento é que a responsabilidade é de quem efetivamente tem o imóvel, e é ele que cobre a questão da água numa ação de regresso. Quer dizer, a água está vinculada diretamente ao imóvel, é isso, né? É, exatamente. O entendimento que tem prevalecido é esse. A água serve à unidade imobiliária, de tal maneira que o novo possuidor ou proprietário do imóvel, ele está sujeito às consequências de acúmulos de débitos. O que se tem entendido também nessa linha, e eu inclusive comungo com essa orientação, é que o corte, a interrupção do fornecimento da água só é permitido quando se referir a débito presente. Tá. Quando se referir a débito que a gente chama de pretérito, acumulado com o tempo, o corte de fornecimento não é permitido, mas a cobrança sim é permitida. Até porque também na cobrança de água tem entendimentos também que tem que avisar com antecedência o consumidor que vai cortar água. Outra questão, né? Já na questão da luz, doutor José Wilson, a pessoa mudou para o imóvel, vai lá, liga para hoje tudo do 0800, não precisa às vezes nem ir na fornecedora de luz, e aí ela pega e muda a titularidade. Nesse caso, os débitos anteriores ficam para o novo proprietário ou a empresa tem que cobrar daquele que efetivamente morava anteriormente no imóvel? Esse problema também não é totalmente definido, né? O senhor está se referindo à Forciluz. Exatamente. Certo? A Forciluz, eu tenho adotado a orientação que ela também serve à unidade. Mas, do mesmo modo que eu falei em relação à água e esgoto, o corte do fornecimento, a interrupção do fornecimento não pode ocorrer com base em débitos pretéritos. Tá. De tal modo que a cobrança pode até ser possível contra o novo possuidor ou o novo proprietário, mas a companhia deve fazer a religação da energia elétrica para que esse novo proprietário ou possuidor receba, enfim, o benefício. Olha, doutor, nós conversamos em outros blocos a questão, falando o seguinte, que uma empresa grande põe para vender o seu produto numa loja, que a loja não responde por defeito daquele produto, ela tem que se socorrer, passou aquele prazo de troca na loja, ele tem que ir realmente ao fabricante. Mas numa questão do supermercado, isso acontece muito hoje em dia, essa questão aí, a pessoa comprou uma latinha amassada, uma latinha adulterada, vencida, aí a responsabilidade é do fabricante ou podemos responsabilizar também o supermercado? Não. Ou a mercearia, digamos assim? Aí pode responsabilizar o comerciante, porque aí entra um outro fator que é importante. O comerciante responde também no caso de guarda inadequada. Se o produto está danificado, a embalagem danificada, uma lata amassada, por exemplo, enferrujada, não poderia estar a exposição, estar ali na prateleira para a venda, deveria ter sido recolhido. E se o produto estiver vencido,
pior ainda, porque o comerciante, em hipótese alguma, pode manter produto vencido nas prateleiras para a venda aos consumidores. Outra questão hoje, doutor Zé, que a gente também, você falou os campeões de reclamação, né? Questão da prestação de serviços de TV a cabo. Hoje tem questão de internet, tem questão de telefone, tem questão de TV, tudo embutido. Essa relação é meio complicada, quer dizer, às vezes o consumidor, para entender os pacotes, o que ele tem direito, o que ele não tem direito, é meio difícil, né? Isso tem tido algumas reclamações, com certeza, né? Tem sim. Aliás, pode-se incluir esse serviço também de internet e TV a cabo naquele rol de empresas ou de serviços, né, que pertencem aí aos campeões de reclamação. Uma outra questão também, e aí como é que ele deve proceder? Efetivamente ter uma forma clara, seja por site ou a empresa ligar para explicar exatamente o que ele está adquirindo naquele pacote. Também tem isso, né? Tem. O dever de informação clara, precisa, adequada, é sempre do fornecedor de serviço. Sempre, em todas as hipóteses. Se o fornecedor de serviço não prestou adequadamente as informações, seja na venda do serviço, seja depois, durante o uso do serviço, a responsabilidade é sempre dele. E aí sim vigora aquele princípio da inversão do ônus da prova. Porque a partir do momento em que você atribui ao prestador do serviço a obrigação de ele provar que ele prestou a informação devida, você não está determinando que ele produza uma prova impossível. Ao contrário, é uma prova que ele deve sempre produzir. Se ele não a tem por razões de, às vezes, até imprudência na venda do produto, não grava, não obtém contrato escrito, enfim, não se documenta, esse é um problema que diz respeito exclusivamente a ele. Bem, amigos, estamos de volta, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, vocês ficam com a segunda parte da entrevista realizada aqui no estúdio com o Dr. José Wilson Gonçalves, inédita, um bloco extra que foi gravado aqui na produtora. Acompanhe.